Esta é a apresentação dos planos de recuperação judicial para os credores adquirentes do Grupo Viver. Ao longo desta apresentação, explicaremos em detalhes os itens dessa agenda. Caso você queira ler sobre um item específico, sem acompanhar o áudio, basta baixar a apresentação no seu computador e clicar diretamente no item de interesse. Esta apresentação tem como objetivo instruir os adquirentes sobre o plano de recuperação judicial do Grupo Viver e as formas e condições de pagamento para essa classe específica. Cabe ressaltar que todos os empreendimentos imobiliários envolvidos no processo de recuperação judicial da Viver encontram-se finalizados e aptos a morar para aqueles adquirentes que tiverem seus compromissos de compra e venda quitados. Esta apresentação não substitui a leitura dos planos de recuperação judicial, não se comprometendo o Grupo Viver pela interpretação feita pelos adquirentes a partir das informações aqui fornecidas. Clientes sujeitos ao plano de recuperação judicial. Quem são adquirentes no plano de recuperação judicial da Viver? Os adquirentes são todos aqueles que possuem uma relação jurídica com a Viver, decorrente de compromisso de compra e venda celebrado com a companhia e instrumentos correlatos. Quem são os credores da Viver? Os credores são todos os adquirentes perante os quais a Viver possui uma obrigação pecuniária, seja ela decorrente de distrato do compromisso de compra e venda ou decorrente de condenação no âmbito de ações judiciais movidas contra a companhia. Quem são os credores adquirentes? Os adquirentes classificados como credores adquirentes no plano de recuperação judicial são todos que 1. Adquiriram uma unidade imobiliária. 2. Possuam saldo a pagar para viver. 3. Tenham o compromisso de compra e venda vigente. E 4. Tem ajuizado ações consumeristas em face da Viver, pretendendo o ressarcimento ou indenização de valores. Qual é o fato diferenciador entre o credor adquirente e os demais credores? Encaixa-se na classificação de credor adquirente apenas aqueles adquirentes que ainda possuem uma disputa judicial sobre a unidade objeto do compromisso de compra e venda. Ou seja, caso o adquirente ainda seja promitente comprador da unidade e, portanto, possa optar pelas opções de 1. Remanescer com a unidade quitando o saldo devedor na forma do plano de recuperação judicial. Ou 2. Devolver a unidade com pagamento pela Viver do valor antecipado pelo cliente na forma do plano de recuperação judicial. Como serão classificados os demais créditos detidos por adquirentes que não sejam credores adquirentes? Os demais créditos detidos por adquirentes que não se classificam como credores adquirentes serão pagos de acordo com o previsto no plano de recuperação judicial para os credores quirografários. Esses adquirentes não estão aptos a eleger as opções previstas no plano de recuperação judicial para os credores adquirentes, porque a disputa judicial não recai mais sobre a unidade imobiliária. Opções aos credores adquirentes. Os credores adquirentes que tenham 1. Compromisso de compra e venda assinado com a Viver, vigente e com saldo a pagar, e que tenham também 2. Demandas judiciais ajuizadas contra alguma das recuperandas, com créditos líquidos ou líquidos, poderão escolher uma das 3 opções a seguir. Opção 1. Quitação do saldo devedor para transferência de posse e propriedade da unidade. Para escolher essa opção, o credor deverá desistir da ação judicial, conforme será explicado nos slides seguintes. Opção 2. Distrato do compromisso de compra e venda e devolução parcial dos valores pagos pelo cliente. Para escolher essa opção, o credor deverá desistir da ação judicial, conforme será explicado nos slides seguintes. Opção 3. Manutenção da ação judicial. Opção 1. Quitação da unidade. O que é a opção 1? É a opção na qual o credor adquirente manifesta sua intenção de permanecer com a unidade
pagando o saldo devedor com desconto. Como escolher a opção 1? Para escolher esta opção, o credor adquirente deverá, em até 90 dias corridos da data da homologação do plano, 1. Manifestar-se pela manutenção da unidade em um dos endereços detalhados no slide 13. 2. Requerer nos autos da ação judicial movida contra a recuperanda a desistência do feito. Como pagar pela unidade? O pagamento do saldo remanescente deverá ser feito em até 90 dias corridos da manifestação, mediante financiamento bancário ou recursos próprios. Caso o credor adquirente tenha adquirido outra unidade no mesmo empreendimento e queira distratar o compromisso, poderá aproveitar o crédito decorrente do distrato para aquisição de nova unidade. Qual o preço? A Viver oferecerá uma condição de pagamento diferenciada. 1. Serão deduzidos do saldo remanescente 100% dos montantes de mora e multa. E 2. Após esse abatimento, será ofertado um desconto de 10% no saldo devedor da unidade. Exemplo ilustrativo. Você comprou uma unidade por R$100 mil, pagou R$20 mil de entrada, deixando em aberto o saldo a pagar de R$80 mil. Após isso, entrou com uma ação judicial contra a Viver. Hoje o saldo a pagar foi corrigido para R$110 mil, sendo que R$10 mil de multa e mora. Para finalizar a compra da unidade, é necessário desistir da ação judicial e pagar o saldo devedor, que terá um desconto dos R$10 mil de multa e mora e um desconto adicional de 10% nos R$100 mil remanescente, que resultará em um saldo final de R$90 mil. Opção 2. Distrato do compromisso de compra e venda. O que é a opção 2? É a opção na qual o credor adquirente manifesta sua intenção de rescindir o compromisso de compra e venda e reaver parte do valor pago. Como escolher a opção 2? Para escolher esta opção, o adquirente deverá, em até 90 dias corridos da data de homologação do plano, 1. Manifestar-se pela manutenção da unidade em um dos endereços detalhados no slide número 13. 2. Requerer nos autos da ação judicial movida contra a recuperanda a desistência do feito. 3. Assinar o instrumento de distrato do contrato de compra e venda. Exemplo ilustrativo. Você comprou uma unidade por R$100 mil e pagou para Viver R$20 mil de entrada. Após isso, você entrou com uma ação judicial contra a Viver. Se você quiser cancelar o compromisso assinado com a Viver e receber o dinheiro de volta, você precisará se manifestar-se pela escolha dessa opção, desistir da ação judicial, e você receberá 90% do valor pago original, neste exemplo ilustrativo de R$18 mil, depois de 30 dias corridos da revenda desta unidade a outro potencial comprador. Lembrando que os valores pagos de comissão e corretagem não serão devolvidos, porque são serviços prestados por terceiros. Credor adquirente 3. Manutenção da ação judicial. Quem são os credores adquirentes 3? São aqueles que podem optar pela opção 1 ou 2, porém preferem manter a sua ação judicial em curso, sem definição quanto ao pagamento do saldo devedor ou distrato da unidade. Como ser alocado nessa categoria? Os credores adquirentes que não optem pelas opções 1 ou 2, dentro dos prazos estipulados, serão automaticamente incluídos nessa forma de pagamento. Quanto recebo? O eventual valor proveniente da condenação contra a companhia na ação judicial ou o valor listado no quadro geral de credores será convertido na forma de novas ações da Viver Incorporadora e Construtora S.A., conforme slide 11, após um desconto de 50% no valor do crédito. Quando recebo eventual crédito decorrente de condenação contra a companhia? Os credores que têm créditos líquidos e listados no quadro geral de credores deverão receber em até 12 meses da verificação das condições precedentes.
Credores com créditos ilíquidos receberão na conversão seguinte a materialização do crédito. Enquanto não houver decisão final na ação judicial, fica indefinida a entrega ou não da unidade imobiliária e apenas haverá a posse da unidade após a quitação do preço. Exemplo ilustrativo. Você está listado no quadro geral de credores da Viver na classe 3 com R$10.000 e tem compromisso de compra e venda vigente. Se você não tiver interesse na opção 1 ou 2, você estará automaticamente classificado nesta condição de pagamento e receberá o seu crédito com desconto de 50%. Ou seja, receberá o crédito remanescente de R$5.000 em ações da Viver em até 12 meses da homologação do plano de recuperação judicial da Viver Incorporadora e Construtora S.A. Se você não tiver listado no quadro geral de credores, apenas quando seu crédito se tornar líquido, você poderá receber as ações na emissão seguinte. Adquirentes não elegíveis às opções. Quem são os adquirentes que não são elegíveis às opções descritas anteriormente? São os adquirentes que não têm mais um compromisso de compra e venda vigente, mas possuem crédito decorrente ou não de ação judicial contra a companhia. Vale ressaltar que esses credores receberão tratamento igual aos demais credores quirografários. Como serão pagos? Os créditos dos adquirentes não elegíveis às opções serão pagos conforme créditos quirografários, integralmente sem desconto por meio de conversão em novas ações da Viver Incorporadora e Construtora S.A. Quando recebo o crédito? Os credores que têm créditos líquidos e listados no quadro geral de credores deverão receber em até 3 meses da verificação das condições precedentes. Credores com créditos ilíquidos, por terem ação judicial em curso, poderão celebrar acordo com a Viver no prazo de até 5 meses da homologação do plano de recuperação judicial e receberão seus créditos até a segunda conversão em ações. Caso não seja celebrado acordo, receberão na conversão seguinte a materialização do crédito. Conversão em ações da Viver. Quanto recebo? O credor receberá uma ação da Viver Construtora Incorporadora S.A. para cada R$ 1,98 do crédito após a aprovação do plano de recuperação judicial. Exemplo: o credor possui um crédito listado de R$ 1.980, ele receberá 1.000 ações da Viver Incorporadora e Construtora S.A. Quais os métodos de recebimento? O credor poderá optar por receber as ações diretamente ou receber o valor líquido da venda das ações ao valor de mercado, que será realizada pelo comissário. Quem é o comissário? O comissário é uma corretora de ações que receberá em nome dos credores as ações e as venderá a valor de mercado. O prazo para a escolha desse serviço será de 10 dias corridos após a homologação do plano de recuperação judicial. Quando recebo? Os credores que têm direito a créditos líquidos e listados no quadro geral de credores deverão receber as ações em até 3 meses da verificação das condições precedentes. Em suma, as conversões acontecerão em 3, 6 e 12 meses da verificação das condições precedentes e após isso a cada 6 meses. Credores com créditos ilíquidos receberão na conversão seguinte a materialização do crédito. Termos e esclarecimentos adicionais. É importante lembrar alguns esclarecimentos. Data de homologação do plano. Momento em que for publicada no Diário de Justiça Eletrônico a decisão homologando o plano de recuperação judicial. Data de liquidação do crédito. Momento em que o crédito se torna líquido, seja em sede de liquidação de sentença, em ação judicial, seja no momento da prolação da sentença, que já indica o valor certo a ser pago pela Viver. Condições precedentes. São as condições indicadas no plano de recuperação judicial para que a Viver Incorporadora e Construtora S.A. possa realizar o seu aumento de capital e converter os créditos em novas ações. Endereço para manifestação das opções. Os adquirentes deverão enviar obrigatoriamente aos endereços indicados abaixo as notificações manifestando a sua adesão às opções 1 ou 2 dos credores adquirentes.
As notificações podem ser enviadas em forma física ou eletrônica. Endereço para esclarecimentos adicionais. Os adquirentes que ainda possuam dúvidas quanto à forma de pagamento dos planos de recuperação judicial do Grupo Viver poderão enviá-las para os seguintes endereços eletrônicos: credorviver@viver.com.br e/ou rjviver@gcm.adv.br. Obrigado.